Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, a imprensa, munícipes aqui presentes, aqueles que nos ouvem e nos assistem. A gente, que é da área da saúde, sofre, como todo mundo, independente de ser profissional que atua na saúde, a gente sofre como munícipe. E observamos que esse sofrimento ele vem aumentando. É só vermos o que aconteceu hoje aqui. O representante da Pousada da Esperança colocando claramente a sua indignação e o sofrimento das pessoas daquela região. E quero dizer o seguinte, é muito ruim isso, muito ruim. Disse, e não vou cansar de dizer, que a vida não tem preço, mas a saúde tem custo. E a saúde era a menina dos olhos do nosso prefeito. Sempre disse que faria de Bauru um exemplo de saúde. Agora, vamos rever alguns fatos. Para fazer um evento de saúde, a gente fica contente quando alguma coisa acontece. E quero dizer o seguinte, que eu fiquei contente de observar que os objetivos do vereador Sandro Bussola foram alcançados quando foi acampar na porta da DRS. Ao mesmo tempo que eu fico feliz de ver que os objetivos do vereador foram alcançados, mas eu fico tão triste que vocês não têm noção. Eu fico muito, muito triste, mas muito triste mesmo, não é pouco, de observar o desprestígio do nosso secretário de saúde. Um secretário de saúde que era vice-presidente na gestão passada e atual presidente da Associação de Secretários de Saúde do Estado de São Paulo. E também fico chateada, não me sinto bem de falar aqui, mas eu tenho que falar, de ver o desprestígio do nosso prefeito. É um desprestígio do nosso prefeito. Sabe por quê? Você acha que precisa chegar a um ponto de ter um apelo popular do vereador que cumpriu o seu papel para um secretário conseguir ser ouvido ou numa DRS, ou pelo secretário de saúde ou pelo governador? Realmente isso me entristece, pela situação de algumas posições do nosso executivo e do nosso prefeito. Eu fico muito triste, porque não é possível isso. E um assunto que não vem sendo discutido ontem, não. Foi discutido no Rodrigo Agostinho, que foi feita uma transição maravilhosa, então não pode dizer que não sabia dos problemas de leito, tá certo? Foram feitas inúmeras audiências públicas aqui, e com a participação do secretário de saúde, com a participação do nosso diretor da DRS à época, meu amigo, e uma pessoa altamente capaz, doutor Paulo Eduardo, e que aqui, disse, não disse só para mim, disse em alto e bom som, os leitos já estão resolvidos. Serão 16 leitos gerais e 5 leitos de UTI. Né? E à época eu disse que não ia estar resolvido, que precisava de alguma coisa mais efetiva, que não tem condições de uma cidade ser tratada na base do CUSP, certo? Foi um contrato de CUSP, e o CUSP evaporou. Acabou. Um contrato onde chegou-se a ter planilhados recursos, mas como eram recursos de CUSP, foram desplanilhados. Ou, para a gente não dizer que é CUSP, era uma cola de farinha com água. Sabe por quê? Porque não dá liga, ela gruda só por um tempinho, o tempo que precisa. Acabou o tempo que precisa, desaba. Né? Então, é ruim isso, é muito ruim. Fico chateada porque a época aqui foi dito várias vezes, inclusive na presença do prefeito e do seu núcleo gestor, que para mim nunca existiu. O núcleo gestor de que quem estava lá, para mim era desvio de função, porque nunca existiu isso. Da onde estavam essas pessoas locadas, que estavam sentadas numa mesa lá em cima, e eu gostaria de saber fazendo o quê? Porque deste núcleo gestor estava o diretor da DRS. Então, vir aqui e dizer para mim que o senhor prefeito não sabia, oh Jesus,
Eu fico chateada. Porque para dizer que o prefeito não sabia, ou ele é tonto, ou ele adora ser marido traído, que é o último a saber. Mas em 2 anos já dá para saber. Sabe por quê? Porque se não sabia do seu secretariado, bastava ler jornal. Estava alardeado em todos os cantos. Além de ficar triste, eu, à época, fiquei chateada. Fiquei muito chateada, não vou negar. Quando eu disse, numa reunião na sala dos vereadores, que não iriam assumir o hospital de base, que não adiantava colocar nenhum projeto aqui, atropelando os vereadores, que não ia assumir. E que foi dito para mim lá dentro. Eu não tenho problema nenhum, porque no mesmo dia eu disse aqui nessa tribuna, o prefeito e o secretário de saúde disseram para mim que iam ter que dizer para o governador que em Bauru as pessoas morriam porque a vereadora médica não lhes dava o projeto das parcerias públicos-privadas. Foi entregue. Entregar projeto para quê? Aonde foi usado aquele projeto que foi dito para mim que eu não ia entregar e que eu ia ter culpa na morte? Eu disse para ele, se tem alguém se afogando, prefeito, secretário, se você vai lá buscar e não sabe nadar, morre junto. Então, ali não iria, de forma alguma, melhorar a saúde da nossa cidade, porque não tinha dinheiro, nunca falei de falta de competência. Então, a gente fica chateado mesmo, tá? E quero dizer o seguinte, depois vem reportagem, no dia 10/4, no Jornal da Cidade, ele demorou todo esse tempo a dizer que ele não conseguia assumir o hospital de base, mas diz ainda na reportagem que o dinheiro está lá. Se está lá, usa, prefeito, usa. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão em macas no corredor, as pessoas estão em cadeira no corredor. Agora, pior que isso, vai dar uma voltinha na UPA, prefeito, vai lá ver a imundice que está, papel para o chão, copo, não tem água para as pessoas tomarem. E como eu sou obrigada a falar, eu fui lá, soro de reidratação numa garrafa de plástico destampada. Se quiser a foto, eu tenho, viu, prefeito? É que eu não vou colocar aqui, não. Mas, então, veja, eu sempre disse, vamos resolver a atenção primária. Todo mundo sabe que se ele chegar lá, limpar bem as unidades básicas de saúde, der condições para as pessoas trabalharem, vai desafogar de 30% a 40% os pronto atendimentos. Qualquer gestor da área de saúde vai contar isso para ele. Mas não, sabe o que acontece? Fica preocupado em colocar ultrassom aqui, tomógrafo ali, tomógrafo lá. Eu quero saber se vai conseguir manter esse serviço funcionando. Quero saber. Veja, a Corujão da Saúde chega em Bauru, terceiriza, compra cota, não precisa comprar aparelho, não precisa construir estrutura para colocar o aparelho, não precisa ter o profissional de 24 horas, dá para fazer isso. Tem 2 milhões? Tá bom, tá cheio de catarata para fazer, vai vir um mutirão da catarata, colabora a prefeitura. Compra serviço de ultrassom aí, vai comprar num preço bom, tem um monte de aparelho aí que precisa ser otimizado. É importante isso. E isso eu já falei inúmeras vezes, mas são palavras ao vento. Por isso que eu digo aqui que o regime é presidencialista. Porque se você dirige algum lugar e as pessoas que você escolheu para lhe darem suporte, não lhe derem retorno, respaldo e não resolverem os problemas, você tem que resolver essas pessoas. E eu nunca mandei resolver alguém para colocar alguém, nunca fiz isso. Mas ele precisa resolver. Precisa se cercar de pessoas qualificadas. É importante. Sabe por quê? Porque assim, olha, realmente eu já falei aqui, acorda, prefeito. Eu vou usar aqui um termo, até que nós usamos quando fazemos as moções de aplauso, né? Diante do exposto, né? Acho que aqui nesta Casa de Leis, poderíamos mudar o slogan de nossa cidade. De cidade em movimento para cidade em afundamento.
porque realmente é isso que está acontecendo com Bauru. E por que a senhora fala isso, cidade em afundamento? Oh, meu Deus do céu. Por quê? É uma cidade sem voos, é uma cidade sem saúde, é uma cidade sem indústrias, é uma cidade sem empregos, mas é uma cidade com enchentes, com muita dengue, com travamento, porque não destravou, né? É uma cidade do asfalto casquinha, da ET inacabada, e de escolas, UPAs e UBS sem manutenção. Eu fico chateada, torço para que tudo dê certo, mas, infelizmente, eu vejo a minha cidade num rumo não muito adequado. Muito obrigada, senhor presidente.